A gente tem a doce ilusão de que tudo tem que dar certo na nossa vida antes dos 30. E aí, quando os 30 tá batendo a porta, ou quando ele chega, o desespero toma conta. É ou não é verdade? Mas a verdade é que as coisas têm o seu tempo de maturação. Meu nome é Débora, eu tenho 35 anos e tô aqui para falar com vocês um pouco sobre a crise dos 20 e poucos anos. A minha crise dos 20 e tantos chegou quando eu tinha ali os meus 27 anos. Eu olhava ao meu redor e via todas as pessoas que estavam se dando bem de alguma forma na vida, nas coisas que eu julgava serem importantes, e as coisas simplesmente não aconteciam para mim. Então eu comecei a me questionar de várias formas. E esse é o pior caminho que você pode tomar quando você chega na fase da crise dos 20 e poucos anos. Como vocês podem ver, eu estou na minha casa, não tem cenário, não tem produção, não tem microfone, não tem maquiagem, nem nada. Mas tem uma vontade imensa de falar para você coisas que eu gostaria de ter sabido quando eu estava na crise dos 20 e poucos anos. A primeira coisa é que não existe uma linha do tempo. Não existe um tempo pré-determinado para cada coisa acontecer na sua vida. Existe uma diferença entre o ideal, aquilo que você considera como ideal, e o real. O ideal é você ter uma profissão, se estabilizar financeiramente, conhecer alguém, se casar com essa pessoa, ter filhos. Depois que seus filhos estiverem adultos, você ter uma estabilidade e se aposentar e viver só com seu esposo. Essa é a vida ideal. Agora vamos para a vida real? Na vida real, muitas vezes você teve filho antes de casar e depois de ter filhos você encontrou alguém e casou. Ou você não encontrou ninguém para casar, mas você entrou para a faculdade e aí você foi ter a sua estabilidade financeira depois que você já tinha filhos. Ou você é uma pessoa que casou, teve filhos e depois foi estudar. Ou você é aquela que estudou primeiro, teve filho e casou. Essa é a vida real. E aí a gente volta àquilo que eu falei no vídeo anterior. Para de olhar a vida dos outros. Você tem um pensamento, uma percepção de que a sua vida não está andando porque você está vendo a vida de outras pessoas. E nem tudo é perfeito para as outras pessoas. Elas também devem ter áreas na vida delas que elas gostariam que já tivesse andado, que está estagnado e que não consegue andar. Só que você não sabe, porque você está tão preocupado com essa parte que você está vendo da vida dos outros, que a sua está estagnada, que você não consegue fazer uma separação mental de que a vida dela não é perfeita. A vida de ninguém é perfeita. Então, como sair da crise dos 20 e poucos? Viva! Jesus disse, não andeis ansiosos por coisa alguma. E quando ele estava falando sobre isso, ele estava falando sobre coisas da vida. Ele estava falando, não fique ansioso pelo que é vez de comer, pelo que é vez de beber, pelo que é vez de vestir. Ele estava falando de coisas naturais dessa vida. Coisas que nós vamos viver aqui. Ah, Débora, eu nem creio em Jesus. O que você está falando sobre isso? Eu só quero trazer para você que existe tempo, você ainda tem tempo. Chegar aos 30 não significa que a sua vida acabou. Eu sou de uma família extremamente tradicional. Todas as minhas primas se casaram e estabeleceram família antes dos 25 anos. Isso mesmo. Todas elas, antes dos 25 anos, já estavam estabelecidas ou casadas. Aos 30, a maioria já era mãe. E eu, solteira, morando na casa da minha avó, sentindo que a minha vida estava completamente estagnada. Quando eu cheguei aos 30, eu fiz um esforço muito grande para não surtar. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento muito ruim, que eu achei que seria o relacionamento que eu precisava. E na verdade não foi, não era. Eu deixei o tempo passar, o tempo me curar, eu fui viver. E durante 3 anos eu vivi. Durante 3 anos eu estudei, eu li, eu trabalhei, eu fui fazer o que eu poderia fazer. E aí aos 33 anos eu conheci o meu esposo. Sou casada com ele há 6 meses. E eu fico pensando, se eu tivesse surtado aos 27 anos e casado com a pessoa que eu namorei antes, eu seria uma pessoa extremamente infeliz. Simplesmente porque eu ia apressar um processo que deveria acontecer naturalmente. Então, se tem um conselho que eu posso deixar para você aqui hoje é: calma, respira, viva. As coisas vão acontecer. Sua vida não acaba quando você faz 30. Na verdade, a minha começou depois dos 30.